Salut, chers étudiants de la langue française, comment allez-vous? Je suis Bachelor Louis, votre professeur de français. Et aujourd'hui, on va continuer avec notre série de conseils pour vous aider à améliorer votre français. Aujourd'hui, on va parler justement de quelques sites que vous puissiez utiliser afin d'améliorer votre compréhension écrite en français. Et tout du même coup, vous pouvez aussi amélhorar votre compreensão oral aussi. Hoje nós vamos mostrar alguns sites para vocês que possam ajudar você a melhorar sua compreensão escrita, ou seja, sua compreensão de texto em francês, ok? Então, como que eu tenho falado antes, a questão de compreensão escrita na língua francesa é uma questão de passo a passo, que mais você vai estudando, mais você vai lendo e mais você vai aprendendo. Então, a primeira coisa o primeiro site que eu trago para você é esse site que vocês estão vendo aqui, lingua.com. É um site que eu utilizo bastante com meus estudantes, com meus alunos iniciantes, porque eu acho que é um site maravilhoso. A gente tem o canal do YouTube que ensina francês, sim, mas a gente não produz textos, ok? A gente trabalha textos, sim, a gente trabalha a pronunciação, ok? Mas a gente não produz textos, mas você precisa ler. Então, a primeira coisa que você vai fazer é primeiro aprender os sons do francês, ok? Depois que você aprender os sons do francês, os sons vocês vão encontrar aqui, né? Por exemplo, se você está iniciando a partir do meu canal, aqui a gente tem uma série de vídeos sobre os sons do francês, né? Então, você só vai vir aqui no canal, você vai procurar sons, ok? Eu tenho que achar esse vídeo para vocês, mas eu prometo que eu vou colocar no link da descrição do vídeo para vocês. Então, para que você possa pronunciar qualquer palavra, a gente tem um vídeo muito bacana, muito interessante sobre isso. A gente tem 2 vídeos, na verdade, e outros vídeos de leitura que eu tenho, onde que eu ensino como ler qualquer palavra em francês. Você aprende as combinações das letras. Então, como que vocês estão vendo aqui, nesse site tem para nível A1, nível A1, ok? E também para nível A2 também, e nível B1, e assim vai, né? Então, o que você vai fazer? Se você está iniciando, então, o meu conselho para você é que você vem nesse site aqui, que você começa a fazer leituras. Você vai ver, são textos muito básicos. Logo que você termina de aprender os verbos avoir, être e aprender a conjugação dos verbos em ER, você já pode se lançar nas leituras. Os outros verbos dos outros grupos você vai aprender ao longo do tempo, mas logo o primeiro passo é aprender os verbos avoir, être e ver a conjugação, seja no presente do indicativo, dos verbos em ER, e você já pode vir nesse site e começar a fazer suas leituras. Aqui você lê o texto, né? E tem perguntas aqui que você pode responder. É totalmente gratuito, eu vou mostrar aqui, ó. Eu tento responder uma questão, ó, acertei. Mas se estivesse errado, ele vai te dizer. Daí tu vai ler o texto e daí tu vai tentar responder as perguntas. Aqui eu escolhi e está errado. Ele mostra a boa resposta. Aqui você lê e você consegue responder questões também, responder perguntas também em francês. Como que eu já mostrei, tem nível A1 para quem está iniciando, nível A2 para quem já tem um tempinho aprendendo francês, e nível B1 vocês sabem como que é. E também tem diálogos, tudo isso. Você também pode baixar o PDF, que é muito interessante também, ok? E
Tem outro site também que você pode fazer sua inscrição, onde que eles vão mais ou menos acompanhar você. Não tem só francês, gente, tem espanhol, tem inglês também, então língua é muito interessante. Eu sugiro vocês a ver esse site aí. O segundo site é podcastfrancaisfacile.com, podcastfrancaisfacile.com, como que está escrito aqui, né? Podcast Français Facile. Então, por que eu sugiro isso? Então, o mais interessante para mim é que você não vai ficar prendido a um site só. E, aliás, como que vocês estão vendo, língua tem umas 50, 60 textos, mas aqui acho que tem a mesma quantidade, mas esse site é ainda mais rica ainda. E por que que eu estou sugerindo esse site aqui? É porque ele tem o áudio. Por exemplo, você não precisa que um professor lê para você a pronúncia aqui. Se você vem aqui, por exemplo, vou tentar dar um play aqui, ó. Podcast Français Facile. Você deve estar escutando, eu não estou escutando. Paris est la capitale de la France. Mas aí ele vai ler o texto para você a velocidade normal e lentamente, aí você consegue acompanhar. Enquanto que você está lendo o texto, você vai escutando, né? Assim, você vai aprender a pronunciar também. Então, eu estou sugerindo isso e no meu canal a gente faz bastante isso, né? Sugestões e tal. Então, se você não está inscrito no canal ainda, eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e também ative os sinos das notificações para poder receber outras dicas da gente, porque vai vir muito mais dicas nesse canal. Como é que eu estava falando, tem textos, tem diálogos também. Hoje a gente está falando de compreensão escrita, né? Então por isso a gente vai se basear em textos. Como que vocês estão vendo aqui, débutant significa iniciantes, ou seja, principiantes. Para quem está começando agora, intermediário e avançado também, ok? Textos cultos também tem, né? Fonética, tem muitas lições. Então, esse podcast Français Facile eu uso bastante também com meus alunos. Então, também estou sugerindo que você lê textos nesse site aqui, que é muito legal também. Ok? O último site que eu tenho para mostrar para vocês é Ortolud, ortolud.com. Ortolud.com, como que vocês estão vendo aqui, tem conjugação, tem gramática, tem ortógrafo, tem lecture, ok? Que é leitura, vocabulário, tem um monte de coisa. E o mais interessante, ele tem muitos quiz também, né? Ele tem muitos quiz também. Por exemplo, quiz sobre palavras cruzadas, tudo isso. Então eu sugiro esse aqui, porque eu acho muito diversificada. Vocês podem aproveitar bastante para aprender francês, né? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui nesse texto aqui que é l'ours blanc, ok? Aqui vocês podem ver a categoria dos animais, l'ours blanc, la coccinelle, le chat, le chimpanzé, le dauphin, e também tem questões e respostas, né? Aí você vai responder as perguntas que eles fazem para se autoavaliar, para avaliar você, ok? Para se autoavaliar. Aí eu acho muito interessante esse Ortolud aqui. Vocês podem estudar, ler francês através dele, tá bom? Então, última coisa que eu tinha para mostrar para vocês é o meu canal, gente. O meu canal, eu vou mostrar para vocês os vídeos. Talvez você não pegou tempo para ver, né? Como que eu estava falando, se não tem inscrito ainda, aproveita para se inscrever, porque esse canal ele é muito rico aqui. Ó, aqui são os envios dos últimos vídeos que eu produzi. Eu produzo vídeo todos os dias para mostrar, para ensinar francês para você ou para trazer dicas. Aqui são os verbos, né? Em francês o meu canal é ainda jovem, tem poucas visualizações, né? Mas os nossos conteúdos são muito ricos e os estudantes estão muito satisfeitos também, e eu fico feliz com isso, né? Então, gramática francesa, ok? Expressão em francês, equivalente em português, tem tudo isso no nosso canal. Você vai entrar no nosso canal e vai passando, você vai ver os nossos vídeos aqui, né?
e vídeos para treinar o ouvido também. Todos os aspectos que eu acho interessante para aprender francês. Então, estou trazendo playlist sobre isso no francês. Aqui são vídeos onde que eu faço só em francês, só falando em francês, para poder ajudar você a entender só francês assim, né? Então, vocabulários também a gente tem. Então, é bem isso, gente. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês aproveitem para fazer as leituras nos sites. Então, como que eu tenho falado antes, se você ainda não está inscrito no canal, vou convidar você para fazer isso já. E eu digo tchau para você e até o próximo vídeo.